Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 7 e 8, que dizem: Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Bom, meus amados, sabemos que nos versos anteriores um anjo comunicou a Cornélio essa missão. Ele, que era um centurião romano, recebeu então uma missão de um anjo, que deveriam chamar a Pedro, o apóstolo Pedro, para vir e conversar com ele. Bom, ele, primeiro, o próprio texto nos diz, ele imediatamente providenciou para que isso ocorresse. Então veja, queridos, isso é algo que a gente precisa aprender. Não podemos estar em nenhum dos dois lados, nessa dicotomia. Nem sermos crédulos demais, impressionáveis, que qualquer coisa que alguém diga, olha, Deus está me dizendo a seu respeito, e a gente acredita em qualquer coisa. Não podemos, porque se é algo que Deus está dizendo, tem que ser algo sério, tem que ser algo muito averiguado e muito analisado, porque, como diz as Escrituras, são as Escrituras que nos ensinam isso. Examinai os espíritos para ver se vem realmente de Deus. Então, credulidade não é com o Evangelho. A gente examina todas as coisas. Até a pregação do apóstolo Paulo, os bereanos examinavam, conferiam nas Escrituras. Quanto mais uma comunicação que alguém diga que vem da parte de Deus. Então, há de se ter muito cuidado. Mas também não podemos ir para o outro oposto, de sermos duros de coração, de não entendermos que há o plano espiritual. Então, geralmente, quando você aponta um caminho do meio, um caminho de bom senso, de sensatez, o pessoal crédulo acha que a gente é frio espiritualmente ou não crê em milagres. E o pessoal que é já muito cético, já quase não crendo no plano espiritual, acha que talvez a gente está indo longe demais. Então, o Evangelho sempre é assim. O Evangelho nunca vai para extremos fanáticos e que nos induzem ao erro, e por isso acaba tomando pedrada de todo lado. Não se preocupem, queridos, siga o Evangelho. Vai fazer muito mais bem à sua alma e ao seu entendimento e à sua vida com Deus. Bom, ele então não vai para nenhum dos dois extremos. Ele viu que era de Deus, pronto, e então põe-se a marchar. Ora, é de Deus? Então eu vou ficar debatendo, eu vou, não sei, vou ficar colocando em dúvida o que ocorreu? Não, eu vou realizar imediatamente o que me foi proposto. Como Eclesiastes 9, verso 10 nos diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não vai haver mais obra. Então, queridos, aproveita a sua vida enquanto você a tem. Você só tem uma vida. E se Deus lhe dá uma missão ou coloca no seu coração algo de bom para fazer pelas pessoas ao seu redor ou pelo reino de Deus, um bem ao mundo, não estou falando para perseguir pessoas ou oprimir pessoas, não. Divulgar a mensagem do amor e amar, faça-o. Faça o quanto antes, assim como Cornélio. Ele imediatamente se colocou logo a realizar a tarefa que ele tinha que fazer. A nossa vida está correndo. E o que nós temos feito com ela? Vamos aproveitar cada dia para fazer o bem ao mundo. Bom, Cornélio então chama 2 dos seus servos e um soldado piedoso. Então veja, há soldados piedosos, mesmo no Império Romano. A gente geralmente cataloga as pessoas, põe um rótulo na pessoa. Não, se a pessoa é do tipo tal, não presta. Não presta. Então a gente tem que ter cuidado com esses rótulos. Um judeu fala, não, um soldado romano? Esse aí esquece, é uma pessoa maligna, é uma pessoa do mal. A gente tem que se colocar, queridos, na situação da época para a gente se enxergar no hoje. Um soldado romano era encarado como um ser violento, cruel,
que a qualquer momento, se você olhasse torto para ele, poderia sacar a espada e cortar a sua cabeça. Isso não é força de linguagem, isso realmente poderia acontecer. Então, cuidado em rotular as pessoas, porque mesmo um soldado do Império Romano pode ser uma pessoa piedosa. Ele estava ali, uma questão de trabalho, uma questão de cumprir ordens, mas ele, dentro daquele local, procurava diminuir as implicações, procurava ser o mais justo possível. Então, cuidado para não rotular as pessoas. Hoje estamos nesse ambiente político tão hostil que as pessoas se detestam sem às vezes nem conhecê-la, só por causa do rótulo. Os de um lado chamam os outros de comunistas e aquele lado não presta. Os comunistas, os da esquerda, os vermelhos não prestam. Já esse lado olha para os de cá e fala os bolsonaristas, os fascistas, os antidemocráticos, etc. E um acusa o outro, odeia o outro, às vezes sem conhecer o coração da pessoa. Cuidado com isso, queridos. Você pode ter a sua política, a sua concepção política, cuidado para não ir para extremos. Extremos são sempre perigosos. E agora, cuidado para não rotular os seres humanos. As famílias estão se dividindo, amizades estão sendo perdidas, muitas vezes por causa de rótulos. Em vez de respeitar a opinião da pessoa ou conversar amistosamente, amigavelmente, porque há pessoas piedosas do outro lado. Você pode até achá-las enganadas, mas há pessoas piedosas do outro lado e que a gente possa conviver harmonicamente para chegar em soluções melhores, mais equilibradas para cada questão que vem à tona. Agora, como se comporta, né, queridos, um soldado, se você é um soldado, ou um servidor público, ou um funcionário? Porque estamos vendo que Cornélio envia, né, 2 servos da casa dele e um soldado, né, abaixo dele na sua hierarquia. Por quê? Por que não foi ele, Cornélio? Porque ele era um centurião. Ele era um líder de 100, ele comandava um grupo enorme. Ele não tinha liberdade de sair do posto dele sem que um governador ou um procurador lhe concedesse essa autorização. Por isso o próprio anjo, entendendo a cultura humana, olha que impressionante, um anjo entende e trabalha na cultura humana. Falou, olha, Cornélio, envia um dos teus. E é o que o Cornélio faz, porque o anjo sabia, e Cornélio também, que ele não poderia deixar o posto dele por nada, né? Ou por uma questão espiritual. Então ele envia 2 servos da casa dele e um soldado piedoso que ele conhecia para tal. Então, como a gente age, né, queridos? Como funcionários, como empregados, como pessoas que estão, né, executando uma determinada tarefa. Então, olha só, em 1 Timóteo 6 nos diz: todos os servos que estão debaixo do jugo considerem os seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, se você se diz cristão e faz corpo mole, chega atrasado, abusa da paciência do chefe, faz o mínimo do mínimo possível, reclama das condições de trabalho, mas trabalha pouco. Fica querendo um aumento de salário, mas produz pouco. Então, se você é aquela pessoa que não honra o emprego que você recebeu, que você tem, que por mais que talvez não pague tão bem ainda quanto você gostaria, é um emprego. Você tem trabalho, meu Deus. Quantas pessoas não o têm? E é uma oportunidade para você ir crescendo. Seja nessa mesma empresa, seja em outra. Você tem que começar por baixo, você tem que ser humilde, você tem que aprender o que está ali, e com isso, corpo mole não vai te ajudar, meu irmão. Você vai acabar perdendo até o pouco que tem, como Jesus disse. Aquele que nada tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Agora, aquele que tem muito, encara aquilo com gratidão. Olha, que trabalho, pode ser muito melhor, mas glória a Deus porque eu tenho, e vou servir aqui da melhor forma possível, vou fazer o meu melhor, vou ajudar minha empresa a crescer, vou ajudar aqui as coisas a correrem bem. Porque se as coisas na empresa correrem bem, vai ser melhor para você, que vai manter o seu emprego, ainda pode crescer na empresa e ainda pode colocar no seu currículo que você desempenhou um bom papel
e vai ser recomendado, etc, etc. Queridos, pelo amor de Deus. É o bom senso do Evangelho. E ainda diz, e os que têm patrões, senhores, crentes, cristãos, não os desprezem porque são irmãos. Porque ocorre isso, queridos, acredita nisso. A pessoa é uma cristã, e aí tem um patrão que é cristão, e porque ele é cristão, trata como irmão, e assim acha que aquele patrão, porque é da mesma fé, acha que tem que aliviar para ele, tem que, enfim, privilegiar ele e não os ímpios, entre aspas, quando ele às vezes não está fazendo um trabalho digno. Não, ele é da mesma fé ou da mesma igreja que eu, ele tem que acobertar aqui os meus erros e tem que me engolir. Meu irmão, pelo amor de Deus, é o contrário. Se ele é da mesma igreja que você ou da mesma fé, aí que você tem que se empenhar ainda mais. Aí você tem que dar um exemplo de um melhor funcionário, aí que você tem que fazer o máximo para que o seu patrão seja beneficiado com a sua conduta. Queridos, vamos ter sabedoria. E agora o João Batista, ele também dá alguns conselhos. Interrogaram alguns soldados, está lá em Lucas 3, e eles perguntaram, o que faremos? E ele responde, a ninguém quereis extorquir coisa alguma. Então, se você tem algum cargo de autoridade, seja na área militar, seja na área civil também, mas você está numa posição hierárquica acima, não use desse seu poder para extorquir ninguém, para usar do seu poder para qualquer tipo de assédio, seja moral, seja sexual ou qualquer que seja. Isso é horroroso. Isso é terrível. Jamais faça isso. Não use, por isso que diz aquele ditado, o poder corrompe. Às vezes a pessoa ganha um pequenozinho poder e já acha que com esse poder pode explorar as pessoas, extorquir as pessoas, abusar das pessoas. Não faça isso. E ele continua, João Batista, nem deis denúncia falsa. Também não use da sua posição de confiança para caluniar pessoas, colocar pecha em pessoas, prejudicar outras pessoas. Não faça isso, queridos. E ele continua, e contentai-vos com o vosso soldo. Aqui, claro que ele não está falando, olha, se você ganha super mal, nunca faça uma greve. Não, a questão não é essa, a questão é, nessa época, os militares, quando ficavam insatisfeitos, eles provocavam rebeliões e matanças, e cobravam de uma maneira muito violenta. Então, isso, claro, que não é aceitável, né? Quiser fazer uma greve pacífica, tudo bem. Agora, partir para atos de violência, isso jamais. Ou agredir pessoas, jamais. E a gente, nessa questão de se contentar, é no sentido de seja grato. Aprenda a glorificar a Deus naquilo que você tem. E, tendo oportunidades melhores, seja em outro emprego ou no mesmo, lute por isso. Mas não baseado na reclamação, na murmuração e na ingratidão. Porque as pessoas são assim, não, para mim nada disso está prestando, por isso eu vou buscar um emprego melhor. Mas essa pessoa está infeliz aqui, nesse emprego atual, e vai estar infeliz no emprego seguinte. Porque ela vai sempre reclamar, porque ela sempre vai estar insatisfeita, que sempre quer algo melhor. Faz parte da natureza humana procurar progredir. Só que progrida não baseada na insatisfação, mas baseado na gratidão. Eu sou grato a Deus pelo que eu tenho e sou grato a Deus porque Ele me ajuda a continuar crescendo, a continuar aprimorando, e eu sei que eu posso ir além. Com base no esforço, com base na dedicação, com base na busca, no estudo, na luta. Então, essa pessoa grata, ela fica feliz onde ela está, vai ser feliz para o emprego seguinte. Então veja, olha a diferença. Enquanto um está sempre insatisfeito e reclamando, o outro está sempre feliz e prosperando. E esse também que tem gratidão, produz melhor, cria um ambiente melhor, se relaciona melhor e por isso vai subir mais na vida. Então sigam essas diretrizes, façam aqui como esses servos e soldados sob as ordens de Cornélio, né? Siga as direções, honre, né, o seu patrão, o seu empregador, porque afinal de contas ele está te dando essa oportunidade. Amém, meus amados? Sigam a sabedoria do Evangelho. Que Deus lhes abençoe.
a graça e a paz do Senhor.